Uma boa noite, então, a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre e a todos aqueles também que nos assistem pela Web TV Seara do Mestre. Que todos possamos estar sendo amparados nesse momento, e estamos com certeza, mas que possamos também estar sentindo esse amparo em nossos corações, essa paz que envolve a todos nós. Começou ontem o mês temático, nosso mês de agosto, que são as mensagens do Espírito Josué, o mentor da casa, que sempre traz a nós mensagens profundas, úteis para o nosso aprendizado, crescimento e para a nossa reflexão. E em especial, essa mensagem de hoje, ela tem muito a ver com todos nós. Porque quem de nós já em algum momento não solicitou em pensamento e em prece um amparo divino, uma ajuda, um socorro, um pedido, de alguma forma, pedindo socorro, às vezes, por alguma situação que está ocorrendo, uma ideia, uma inspiração, aflito muitas vezes, ansioso, a gente pede esse amparo. Será que ele acontece? Como que é? E o irmão Josué, esse espírito que tem ajudado tanto, em suas mensagens, trouxe para nós uma muito bonita, que leva ao tema da noite de hoje. E ela foi psicografada aqui no Grupo Espírito Seara do Mestre, na noite de 22 de junho de 2012. Eu vou ler ela na íntegra, para depois a gente poder analisá-la mais profundamente. E ela diz assim: o amparo divino sempre acontece. Cabe-nos buscarmos entender o seu mecanismo, na maioria das vezes sutil e por isso mesmo desconsiderado por muitos. Está sempre em alinhamento com as leis e ajusta-se a causa e efeito, na responsabilidade que aflora da responsabilização por nossos atos. Pode-se buscá-lo, pois o amparo divino atende à solicitação voluntária e revestida da meritória transformação da alma. Pedi e obtereis, disse-nos Jesus, ensinando-nos a confiar na assistência maior que nos sustenta e soergue e ampara nossos propósitos edificantes. Meus irmãos, se soubéssemos o quanto somos socorridos, o quanto somos amparados, teríamos uma atitude de gratidão que não poderia ser outra que o nosso comprometimento com o ideal maior da vida. Usaríamos as nossas potencialidades para a implantação do reino de Deus na terra, a começar pelo nosso íntimo. Sejamos gratos e dóceis às manifestações desse amparo, retribuindo, na vinha do Senhor, pelo trabalho edificante e gratificante, que não prescinde de mãos laboriosas e caridosas. Valorizem a saúde, a vida e o amparo divino que sempre recebem. Josué. Então nós vamos analisar esta frase, esta mensagem, começando pela primeira frase. Sempre acontece. Vejam bem. Ele foi bem objetivo. Poderia até às vezes ter colocado, às vezes acontece, depende, acontece. Mas foi bem claro, sempre acontece. E continua na frase dizendo, cabe-nos buscarmos entender o seu mecanismo, na maioria das vezes sutil, e por isso mesmo desconsiderado por muitos. Sutil. O que é isso? Nós muitas vezes não percebemos, na maior parte das vezes a gente não percebe, mas está sempre sendo amparado. Nós sabemos que todos temos um espírito protetor, temos espíritos familiares, espíritos mais evoluídos do que nós, que nos assistem, que nos ajudam, que nos amparam. Sabemos também que não importa qual for a situação, mesmo um erro nosso que vamos a cometer, e depois a culpa bate na consciência, vem o remorso, estará lá alguém nos inspirando,
nos ajudando, nos dando força para nos erguermos e caminharmos. Jamais alguém está desamparado. O grande problema nosso, o ser humano, de muitos de nós ainda, é que nós somos seres muito imediatistas. A gente quer tudo na hora. E a gente acha que por isso que não somos atendidos na hora, nós achamos que estamos desamparados, sozinhos. E nós julgamos inúmeras vezes que a nossa necessidade real é aquela que a gente quer, é aquilo que a gente quer naquele momento. Quando, na verdade, Deus, Jesus e os Espíritos superiores sabem realmente quais são as nossas reais necessidades. E muitas vezes é aquela situação que a gente está passando, que a gente está colhendo, que está caminhando naquele momento, é justamente aquilo que a gente necessita para evoluir, para crescer. Então vejam só que interessante. Falta-nos também muitas vezes confiança. E aí Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, a mentora Joana de Ângeles, ali no capítulo 23, ela nos diz: onde quer que te encontres e conforme estejas, estás sob o comando de Deus. E aí ela continua refletindo que nós temos o hábito de nos queixarmos. Aconteceu algo, saiu do controle, estamos nos queixando, estamos reclamando, estamos nos sentindo injustiçados. Queremos ajustar as coisas, ajeitar da nossa maneira e às vezes as coisas não dão certo. Ah, eu sou um azarado. Olha só, devo ter sido muito ruim em outra vida. Devo ter feito isso ou aquilo, meu Deus. Eu não sou atendido, eu peço, não me atende. E fica naquela queixa, naquela revolta, inúmeras vezes. E aí, ela continua refletindo, será que mesmo aquele que passa pelas situações mais difíceis está desamparado? E ela diz, jamais. Não há ninguém que está desamparado. Continua ela dizendo, ninguém consegue aprender e vencer se não enfrenta os meios hábeis para tal. A ascensão de qualquer natureza exige persistência e sacrifício. E por isso mesmo que nós temos que entender que muitas vezes aquela situação que estamos passando é um aprendizado que a vida está nos dando. É uma lição, é algo que precisamos aprender. Por si só, muitas vezes. No sentido que teremos que passar por aquela situação, mas teremos o amparo, a inspiração para prosseguirmos, a força, e sabemos que a gente pode compartilhar disso através da prece, da confiança em Deus e da fé. Será que estamos mesmo desamparados, como alguns pensam? Veja uma história bem interessante. Ela está no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Há um tempo atrás, eu relatei essa história aqui, numa outra exposição, mas ela vem muito se encaixar nesse tema. Eu vou relembrá-la novamente, para que a gente veja como as coisas às vezes acontecem no dia a dia, na nossa existência, e como a gente está sendo amparado. Conta ali que a Lúcia, nome desta personagem, dessa história, ela era uma mulher muito feliz. Havia casado jovem com aquela pessoa que ela amava muito, e era o marido perfeito. Trabalhava, dava toda a atenção. Ela tinha sido presenteada com um filho também, filhinho pequeno ainda, e o prazer dela era acordar de manhã, cantava, trabalhava, preparava o alimento com amor e carinho, esperando o marido chegar, e assim ela levava a vida naquela alegria, na certeza que era feliz. Quando, de repente, ela descobre que já por longa data o marido a traía com outra pessoa. E ela sente-se totalmente desconcertada. O marido chega em casa, ela vai pedir satisfações de respeito, o porquê daquela atitude, o porquê daquilo, e ela obtém a resposta muito agressiva. Gritos, acusações e agressão física. Ela fica decepcionada. À noite não consegue dormir, e de manhã cedo ela sabe que o seu casamento havia chegado ao fim. Ela entendia isso. Não havia como perdoar alguém que chegou ao ponto de bater nela. E ela decide então
se suicidar. Mas ela não queria só se suicidar, ela queria também vingança. Então ela decide que o filhinho de 4 anos iria ser a moeda de vingança dela. Ela decidiu, antes de se matar, de matar o filho, para que o marido ficasse, então, o pai, ficasse com a consciência pesada de culpa pela sua atitude. E depois, então, ela se suicidaria. Então ela pega o filho de 4 anos e vai para um local muito perigoso, muito bonito pela natureza, no Farol da Barra, em Salvador, onde eles moravam, que é um lugar muito alto, penhasco bem grande, onde o mar bate com muita fúria lá embaixo, e ali ela ia atirar a criança primeiro, e depois ela se jogaria. Então ela decide, pega o caminho e vai, com aquele pensamento obcecado, naquele foco, naquele momento, aquele objetivo. No decorrer do trajeto, ela vai parar numa avenida para atravessar, e um menininho de 4 anos se desprende da mão dela e atravessa entre os carros. E ela fica desesperada. Vejam que estranho. Ela estava levando ele para assassiná-lo e se desespera ao ver ele correr perigo. E o menininho para em meio aos carros e ela vai rapidamente para salvá-lo, pega ele pela mão e o menino olha um papelzinho no chão e ajunta o papel. E ela traz ele até a calçada e ela tira da mão dele aquele papel e ela, ao jogar fora o papel, quando ela ia amassar ele, ela olhou e dizia no papel, 1 minuto apenas. E chamou a atenção dela. Parou, leu, e era uma mensagem psicografada, que dizia assim, 1 minuto apenas. A tempestade passa, a dor acalma, o socorro chega. Tudo muda em 1 minuto. E aí ela parou, aquilo chamou a atenção e ela começou a ler toda a mensagem. Foi se dirigindo aos poucos até o local, e quando ela deu-se por conta, ela estava lá, na beira daquele penhasco, naquela paisagem muito linda, algumas pessoas caminhando, um dia muito bonito, e após ler aquela mensagem, havia passado aquela vontade. Ela caiu por si, sentou-se e começou a chorar. Leu novamente a mensagem e lembrou que um dia um senhor esteve na sua casa visitando ela, pois era colega de trabalho do marido e era espírita. E ela lembra que eles haviam comentado, ele havia falado algo do espiritismo para eles, mas como eles eram de outra crença, de outra religião, logo não deram conversa, esqueceram, e ela lembrou. Então ela decidiu voltar para casa e procurar a informação com aquele senhor da onde que ela poderia procurar ajuda em uma casa espírita, conversando com alguém, colocando o seu drama, repartindo ele com alguém. E ela foi então orientada a procurar uma casa e se dirigiu até lá e lá ela encontrou consolo, orientação no atendimento fraterno, na palestra, e começou então a assistir às palestras. E ela mudou, não saiu de casa, e o marido percebeu a sua mudança. Começou a ficar desconfiada. Onde é que ela ia? Quase todos os dias. Naquele mesmo horário, naquele momento. E decidiu um dia segui-la. Foi atrás dela e percebeu que ela entrou numa casa espírita. Ele ficou desconfiado. Mas o que ela vai fazer aí? Todos os dias. E aí ele entrou junto. Uma noite. E assistiu uma palestra também. Conta a história que hoje o casal, os dois são trabalhadores do movimento espírita lá de Salvador. Não é mais só aquele menino, hoje ele já é um adolescente e eles têm mais 2 filhos e vivem muito bem. Conseguiram encontrar o esclarecimento e a ajuda, porque num minuto apenas o amparo chega. Pode ser ele através de alguém que chega dizendo algo que a gente precisa escutar, nos consolar, ou seja, muitas vezes por um papel que está rolando no vento, que para nos nossos pés. Mas de alguma forma, o amparo chega. É bem interessante essa história, porque ela nos relata que muitas vezes o que nos falta mesmo é confiança em Deus, é ter paciência, equilíbrio, porque por pior que seja a tempestade, ela passa. E a gente não está desamparado. Na sequência da mensagem de Josué, ele diz:
o amparo divino está sempre em alinhamento com as leis e ajusta-se a causa e efeito, na responsabilidade que aflora da responsabilização por nossos atos. Vejam bem, a lei de causa e efeito, ninguém está acima dela. É uma lei universal que Deus criou, que rege o universo. Todos estamos abaixo dela. Você fez algo hoje, seja de bom, de ruim, nós vamos mais tarde buscar aquilo de volta. Vamos encontrar pelo caminho e vamos, de alguma forma, colher. E é muito interessante também que o amparo divino, quando ele chega a nos ajudar, ele não nos isenta das responsabilidades, daquele ato que nós fizemos. Ele não chega ali simplesmente passando uma borracha em cima daquilo que a gente fez. Mas ele está ali para que quando nós estejamos prontos a receber ajuda, buscar ajuda, a mudarmos a nossa forma de ser, de agir e de pensar, estará ali para nos auxiliar. E é muito interessante também o que diz no livro Ação e Reação, da série dos livros da André Luiz, no mundo espiritual, onde, através da mediunidade de Chico Xavier, André Luiz relata ali, no capítulo 7, a fala do ministro Sâncio. Quando eles conversavam justamente sobre o assunto da dor, que André Luiz ele estava se preparando para ir em incursão num local, no plano espiritual, de muito sofrimento, onde muitos ali que haviam desencarnado em situação difícil pelos seus atos e estavam em dificuldade, em sofrimento, eram amparados, eram socorridos por essas mãos generosas, por esses amigos de socorro no plano espiritual. E antes de sair, ele está ali em conversa com esses irmãos, e o ministro Sâncio, explicando sobre a dor, ele diz, vejam bem, a dor, estudo-a, igualmente, filhos meus. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Jamais, diz ele, alguém esteve desamparado. Mesmo aqueles que colhem os seus atos mais cruéis que fizeram, não estão desamparados. Isso nos dá certeza que se nós estamos nos esforçando em sermos pessoas melhores, estamos buscando a nossa reforma, buscando de alguma forma o nosso crescimento interior, quanto mais nós seremos amparados. Se mesmo aquele que errou, que fez, que prejudicou, mesmo aquele ser, ele está recebendo amparo, quanto mais aquele que se esforça. Todos recebemos ele. Continuando a mensagem então de Josué, a outra frase diz assim: o amparo divino pode-se buscá-lo, pois o amparo divino atende à solicitação voluntária e revestida da meritória transformação da alma. Pedi e obtereis, disse Jesus, ensinando-nos a confiar na assistência maior que nos sustenta e soergue e ampara os propósitos edificantes. E aí, estudando a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, do item a 8, onde Kardec coloca tão bem esse ensinamento de Jesus, e ele esclarece ali com uma profundidade que a gente fica refletindo. Todo o seu pensamento, toda a estrutura do seu pensamento, nos trazendo a razão dessa questão. Vamos analisar as palavras de Jesus em primeiro momento, que Kardec ali analisa. Em Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Qual o homem, diz Jesus, dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem?
ao que lhe pedirem. E aí Kardec desdobra todo esse comentário de Jesus, colocando que realmente o que nos falta inúmeras vezes é confiança. Porque se nós, com todas as nossas imperfeições, todos os nossos defeitos ainda, aquele que a gente ama, a gente estende a mão e dá o melhor para ele, quanto mais Deus, que ama todos, que nos criou, não vai nos ajudar? Então realmente o que nos falta é confiança. Muito interessante, fica a sugestão desse capítulo inteiro, porque ele é um capítulo muito profundo, onde Kardec analisa essa passagem de Jesus e outras também, e nos dá a certeza de que todos recebemos. Mas nós temos que ter em mente aquela frase conhecida também de Jesus: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Porque aí volto a dizer o grande problema nosso. A gente quer tudo na hora. Só que a gente não se esforça para nada. Além de faltar confiança, nós somos muitas vezes pessoas cômodas. A gente só pede e acha que tudo vai cair do céu. E aí é muito interessante. Uma outra historinha rápida, que está no livro Cura e Libertação, no capítulo onde fala sobre o tema Bata Suas Asas. Vou contar ela rapidamente, que é bem curtinha, é uma parábola, mas tem uma frase ali que encaixa perfeita para a gente entender essa colocação. Conta ali essa parábola de um passarinho colorido, muito lindo, bonito, que passeava um dia num jardim, catando comida ali, num lugar e outro, e ele cai num buraco, uma pequena cova, um buraquinho. E ali ele fica desesperado, se batendo lá dentro, e ele olha para cima e vê pessoas olhando para ele. E a sua primeira reação, ele diz então: vocês são o culpado por eu estar aqui dentro, por eu ter caído nesse buraco. Por que vocês não tamparam ele? E aí ele vê que ninguém reage, ninguém diz nada, e ele diz: ajudem-me, tirem-me desta cova. E aí uma das pessoas olha para ele e diz: ora, você não tem asas? Bata as suas asas você mesmo e saia daí. E ele diz: ah, mas eu tenho medo de abrir minhas asas e batê-las, de me machucar nas paredes da cova, do buraco. E as pessoas, vendo a reação dele, saem dali, deixam ele ali, e ele fica a se lamentar. Nós somos assim inúmeras vezes. Porque quando algo nos acontece, a primeira reação nossa é achar o culpado. Tentar achar o culpado. Alguém é culpado. Senão não estaria nessa situação. A gente não se reconhece, não olha para nós. No segundo momento, nós queremos que alguém nos tire daquela situação. Mas a gente não quer bater as asas. A gente está cômodo ali. Então é mais fácil, muitas vezes, você pedir para alguém fazer uma prece por você lá na casa espírita. Quem já não aconteceu isso? E você está vindo na casa espírita, alguém: ah, fulano, está aí na casa, está aí no centro espírita, reza por mim. Por que não vem? Por que a pessoa não vem? Muitas vezes estamos em casa, precisando de trabalho, e nós pedimos: ah, fulano, leva meu currículo lá, fala com o ciclano, o fulano, arruma um trabalho para mim. Por que você não pega, prepara teu currículo e vai lá? É muito mais fácil, às vezes, nós queremos que alguém nos tire da situação. E não inventaram nenhum remédio ainda, né, que nos tire da situação difícil, né? Nenhum seguro, nada. Simplesmente chega e cubra alguma situação, alguma cabeçada que a gente dá na vida. Né? Porque se inventassem, isso ia vender muito. Quantos querem solução rápida sem esforço? E aí, o autor do livro, Cura e Libertação, José Carlos de Luca, ele diz ali: toda ação espiritual em nosso favor depende de alguma atitude que o homem desencadeie em favor da resolução das suas dificuldades. Ainda que ele não tenha condições de por si só fazer tudo o que for preciso, mas deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance. O socorro espiritual opera em bases de sinergia entre os homens e as forças divinas, em base de troca. Você movimenta forças aqui para resolver a situação, para buscar ajuda, saindo do chão, e essa energia é respondida em forma de amparo. Então isso nós temos que entender. Precisamos entender isso. Continuando na frase da mensagem de Josué, ele diz ali na sequência: meus irmãos,
Se soubéssemos o quanto somos socorridos, o quanto somos amparados, teríamos uma atitude de gratidão, que não poderia ser outra que o nosso comprometimento com o ideal maior da vida. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, ali na questão que fala sobre a consciência da gratidão, ela novamente recorda ali que o ingrato ele reclama de tudo. E que nós, muitas vezes, não percebemos o quanto a vida tem sido boa para nós. O quanto nós recebemos coisas boas. E que essas dificuldades, se fosse colocado numa balança, em alguma comparação, seriam mínimas. Os momentos felizes, nos momentos de alegrias que nós temos na vida e que deveríamos agradecer e não agradecemos. E ela diz ali, quando a gratidão se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar a harmonia interna, libertação dos conflitos e saúde. E isso é verdade. Quantas vezes nós agradecemos pela família que temos, mesmo que seja uma família talvez difícil. Quantas vezes nós agradecemos pelo trabalho, mesmo talvez não sendo aquele que a gente quer, que a gente queria, que a gente almeja. Mas foi o que a providência divina, nesse momento, nos ajudou. Talvez seja aquilo que a gente está preparado para exercer, porque uma função maior não estaríamos preparados, seríamos incompetentes, mas a gente não agradece. E aí passa a ser aquela pessoa azeda, amarga, sempre reclamando de tudo, da vida, e não olha a vida com os olhos da gratidão. Então, bem interessante essa parte que Joana de Ângeles nos coloca sobre isso. Continuando na mensagem de Josué, diz ele, usaríamos as nossas potencialidades para a implantação do reino de Deus na terra, a começar pelo nosso íntimo. Usar as potencialidades. O que é isso? O que ele quer dizer aqui? Justamente o esforço próprio. Usar aquilo que temos de melhor para colocar justamente em prática, começando pelo nosso interior, na educação dos sentimentos, na mudança de atitudes, na forma de pensar, de mudar nossos pensamentos, entendendo que todos nós somos os arquitetos da nossa vida. Um arquiteto, a função dele, ele estuda uma obra, ele planeja uma obra, né? Ele estuda cada cômodo, cada departamento, suas vigas, a base, a estrutura, os pilares, e ele vai planejando a melhor forma, e aí, depois do projeto, a obra é levantada. Se a peça, aquele cômodo que ele fez ficou muito pequeno, ele que fez, ele que planejou. Se ficou apertado, a cozinha não vai dar certo ali, a televisão não vai poder ser colocada lá, não deixou um ponto de luz ali naquele local, o banheiro deixou sem torneira, sem ponto d'água, ou caiu alguma coisa, ele é o culpado, ele não planejou bem. Porque aqueles que construíram foram apenas obedecendo o planejamento dele, a planta. E assim somos nós. Se nós não cuidamos isso, não planejamos bem nossa vida, não estruturamos bem ela, principalmente nas bases internas nossas, nos sentimentos, e vivemos a carregar sentimentos de mágoa, de rancores, não perdoamos, não mudamos a forma de ver a vida, somos aquela pessoa dura, com o solo do coração endurecido, seco. Muitas vezes é preciso vir o arado da dor abrindo o nosso solo do coração para daí entrar a semente e germinar. E a gente precisa entender que a dor, em alguns casos, é um despertador para a alma. Então a gente, sabendo disso, podemos usar as nossas potencialidades, a nossa vontade, para, a começar por nós, mudar as nossas atitudes e assim mudar aquilo que também está ao nosso redor, ajudando e se esforçando em renovar atitudes. Continua Josué, finalizando agora a mensagem, diz ele:
Sejamos gratos e dóceis às manifestações desse amparo, retribuindo na vinha do Senhor pelo trabalho edificante e gratificante, que não prescinde de mãos laboriosas e caridosas. Valorizem a saúde, a vida e o amparo divino que sempre recebe. Então ele vem nos alertando da importância da gente ser grato, de nós aproveitarmos essa oportunidade de estarmos tendo nessa existência a felicidade de conhecer a doutrina espírita, que nos ajuda no nosso autoconhecimento, na educação dos nossos sentimentos, que passa a nos ajudar a entender a mensagem de Jesus, que nos ajuda, nos ajudará e está nos ajudando a sermos pessoas melhores. E ninguém, como ele disse, está desamparado. Há uma história, finalizando a exposição, muito linda, do Chico Xavier. A gente sabe que a vida dele, se pegar cada dia, cada momento, cada experiência dele, dá uma palestra, dá uma história. Mas tem uma muito bonita, que eu lembrei também enquanto preparava esse tema, e lia a mensagem de Josué, e eu lembrei, no momento que eu comecei a ler, de uma história dele. Chico era alguém que ajudava muitas pessoas. Muito. Ele ganhava pouco, mas aquilo que ele ganhava, ele separava quase todo o montante do valor, apenas pagava aquilo que era necessário para a sua despesa, manutenção da vida, e o restante ele ajudava. De alguma forma, ele fazia aquilo multiplicar. Porque ele motivava, ele ajudava outros também a contribuir e ajudar, e assim formavam grupos, eles iam, ajudavam aqueles que estavam necessitados. E lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um grupo de muitos, que alguns daquele grupo sensibilizavam e ajudavam e eram companheiros fiéis nessas jornadas que ele fazia de amparo. Entre eles, a sua irmã Luísa e mais alguns companheiros. Todos com um salário pequeno, pessoas muito humildes de recursos financeiros, mas ricas de bondade, de gratidão e de vontade de ajudar. Então eles se reuniam toda semana e buscavam, em alguns momentos, ajuda em feiras, em mercados, aqueles alimentos que não eram aproveitados, ou que alguns doavam espontaneamente, ou que talvez seriam descartados porque já não estavam em condições de oferecer o padrão que aqueles ali buscavam, mas eram ainda alimentos todos aproveitáveis. E eles separavam, buscavam aquilo, juntavam e distribuíam, principalmente ao sábado à noite, a um grupo de pessoas que viviam embaixo de uma ponte. E todo sábado Chico levava lá, com esse grupo de irmãos, aqueles alimentos. Só que a situação daquelas pessoas que viviam embaixo da ponte um dia ficou pior do que já estava. A gente pode, às vezes, imaginar, pior do que essa situação não vai acontecer. Mas aconteceu. A ponte ruiu, caiu. Imagina a situação. Então ficou apenas um pedaço da ponte. E ali se complicou a história. Eles estavam cada vez mais necessitados de amparo, de ajuda, viviam ali. E Chico, então, numa das semanas que ele vai buscar alimento, eles passam quase a cidade inteira e não conseguem nada. Nada. Nunca havia acontecido isso, não conseguirem nada. E Chico volta muito apreensivo, preocupado. E aparece o espírito de Bezerra de Menezes a Chico e diz: Chico, acalme-se. Pega algumas garrafas de água, algumas bombonas de água, e vamos magnetizá-la com as nossas energias do plano espiritual, as suas, com ectoplasma, e vamos assim doar a esses irmãos. Pelo menos para que você não chegue lá de mãos vazias, leve a água magnetizada. Então o grupo se reúne ali, magnetizam a água e vão para lá. Chico com o coração apertado, triste, sentido por aquelas pessoas, mas leva a água. Chegando lá, ele sobe numa parte mais alta da ponte, das ruínas ali da ponte, e havia quase 200 pessoas esperando alimento. E o Chico olha e diz para ela: irmãos, hoje o que apenas nós conseguimos foi água
magnetizada para vocês, não conseguimos alimento. Aquelas palavras doem na alma dele para dizer aquilo, mas ele diz. E a reação da maior parte das pessoas foi de muito desrespeito. Reclamação, começaram a xingar o Chico, ingratas, de tantas vezes que ele ajudou, não reconheceram. E criou-se aquele tumulto, e Chico já estava com aquela ansiedade, que ele começou a chorar, caiu em choro. E apenas uma daquelas pessoas que ali eram atendidas e ajudadas foi consolar o Chico. E chegou lá e começou a cantar uma música para o Chico, tentando acalmá-lo, com gratidão, consolando ele. Nisso, nesse momento, todo aquele tumulto ali, chega um caminhão. No outro lado da estrada, na parte onde a ponte estava caída, que não podia atravessar, e o senhor desce do caminhão e grita, quem é o Chico Xavier? E o Chico diz, eu. Então eu quero falar com o senhor, vem aqui. Chico se dirige lá. E chega lá, e o Chico diz, sim, meu irmão, o que eu posso te ajudar? Olha, eu estou com esse caminhão aqui cheio de alimentos, que o doutor fulano de tal mandou entregar lá no seu centro espírita. Só que eu tive problemas na estrada e o caminhão acabou estragando e eu me atrasei. Cheguei lá no centro, no grupo, no endereço que me deram, e não havia ninguém, estava fechado. E eu já ia embarcar no caminhão, e aí um senhor, muito simpático, de barba muito branca, veio e perguntou para mim, o que deseja, filho? E ele disse, olha, estou procurando Chico Xavier, mas ele não está aqui. E ele disse, eu sei onde está o Chico. Você segue nessa estrada, alguns quilômetros, e aí vai ter uma ponte caída. Você para lá e chama o Chico, pergunta por ele, que ele está lá. Muito obrigado. Mas diga ao Chico que fui eu que mandei, que indiquei. Mas como que é o seu nome? E aí, aquele senhor de barba branca diz, Bezerra de Menezes. E aí, quando ele diz isso para o Chico diz, muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe. E sai dizendo para o pessoal, o alimento chegou. Vejam bem. Deus, Jesus, os espíritos superiores jamais desamparam ninguém. Seja qual for a tempestade da nossa vida, todos temos o recurso da prece, da confiança, da certeza de que não estamos sozinhos. Não importa qual for a situação que estamos vivendo, sempre Jesus está ali, no leme, cuidando do barco, acalmando a tempestade. No que nós temos que ter mais é confiança. Confiança em Deus. Sermos mais gratos por tudo aquilo que temos. E principalmente, vamos fazer esta vida valer a pena, essa existência. Vamos nos esforçar mais em sermos pessoas melhores, em buscarmos essa reforma íntima com mais intensidade, tendo a certeza que todos estamos amparados. Eu agradeço muito a atenção de todos, que todos possamos ficar em paz.